Vamos orar então, irmãos, para nós iniciarmos o culto, tá bom? Pai, com a tua presença, Senhor, nós estamos reunidos aqui em oração para este culto. Deus, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir que o Senhor venha mover, né? Porque a tua presença é mais importante, Pai. Ainda que estejamos num número pequeno, mas a tua palavra fala que 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está, ali o Senhor se faz presente. Nós estamos aqui reunidos, Pai, buscando a tua presença. O Senhor direciona neste culto, Pai, para te repreender todo o mal, tudo que queira nos prejudicar, nos perturbar neste culto. Em nome de Jesus, nos distrair. Repreenda, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, receber de ti a porção que o Senhor tem nesta noite, algo que o Senhor quer falar, tratar, algo que o Senhor quer ensinar, algo que o Senhor quer nos lembrar, nos aconselhar, e nós estamos abertos nesta noite para receber a tua porção. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, direcione a reunião do fim, que todas as coisas venham contribuir para o bem, Senhor, desta obra, para o bem do teu reino, a obra acontecer, do Senhor falar conosco, e que tudo corra conforme a tua vontade. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Hoje, Amém. Quem vai ministrar a palavra é a Emily. Vai nos honrar com a pregação que Deus vai trazer através da vida dela. Então, Emily, é com você aí. Se faz a todos, né? Amém. Eu vou pedir para que vocês abram em Mateus 5:48. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. O tema de hoje é busca da excelência. E vamos entender um pouquinho. Dentro desse versículo, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu, aparenta ser algo inalcançável. Porque, de fato, não conseguimos entender. Na pequenez humana, a gente não consegue entender essa perfeição. Essa perfeição, ela é uma carta divina. Aliás, Deus é a absoluta perfeição. E Jesus, ele orienta os seus discípulos em essa perfeição, essa excelência. E o que seria essa excelência? É fazer o seu melhor naquilo que você se dispõe a fazer. Vamos definir melhor o que é essa excelência. Aristóteles, há cerca de 300 anos antes de Cristo, dizia que o filé mignon da vida, aquilo que devemos buscar do nascimento até a cova, é a excelência. Dentro disso, podemos refletir que não é o melhor do mundo, não é o melhor de fulano, ciclano, não é do pastor, não é o melhor da pastora, mas é o seu melhor. Devemos buscar a perfeição de nós mesmos, ser o melhor possível de si mesmo, o mais perfeito. Por exemplo, um pequeno desenhista busque a excelência no desenho, um pequeno cantor busque a excelência, e assim vai. Assim como Thomas Edison buscou a excelência quando ele tentou mais de 1000 vezes a lâmpada e não conseguiu. Quando ele conseguiu, questionaram ele sobre isso. E ele falou assim que essas 1000 vezes, ele errou 1000 vezes, mas ele aprende como não acender uma lâmpada. Isso faz refletir bastante essa questão da excelência. Isso acontece também, dando outro exemplo, com uma semente. Quando a gente planta uma semente ali no solo, se aquela semente realmente vigar, se realmente ela crescer ali, ela vai alcançar máximo, e a excelência é justamente isso, é a gente crescer, a gente buscar e a gente alcançar o máximo de si mesmo. Não é eu fazer o melhor do mundo, é fazer o meu melhor nas condições que eu tenho. Nesse sentido, o texto que a gente leu no começo, que sede, pois, perfeitos, como é o perfeito vosso Pai que está no céu, podemos dizer que Deus é perfeito em tudo. Em todo lugar Deus é perfeito. Mas Deus é perfeito na esfera espiritual. E também temos de ser perfeito na esfera humana. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito Pai que está no céu. E dentro disso a gente vai ver um pouquinho alguns personagens bíblicos que buscaram a excelência. Vou pedir para a pastora Denise se ela poderia ler Daniel 1 todo para mim, por favor. Pastor Fábio, você conseguiu pegar o comecinho? Não, quando eu cheguei em casa agora e você já estava falando já na excelência aí. Então eu vou falar de novo rapidinho quando vai abrindo, tá bom? Eu abri com um texto, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E a introdução é que quando a gente fala de perfeição, a nossa mente aparenta ser algo inalcançável. Porque, de fato, a pequenez humana a gente não consegue, porque somos imperfeitos e não conseguimos entender essa perfeição. A plenitude dessa perfeição está em Deus. Jesus orienta os discípulos a serem perfeitos, a buscar a excelência. E dentro disso, a gente fazer o nosso melhor naquilo que a gente se dispõe a fazer.
E Aristóteles, ele fala disso há 300 anos antes de Cristo. Lógico que a Bíblia já falava muito antes sobre isso, mas Aristóteles foi uma das pessoas que pensou nesse sentido. E dizia que o filé mignon da vida, aquilo que temos que buscar desde o nascimento até a cova, é a excelência, que é você fazer o seu melhor. Quando se fala de excelência e quando se fala de fazer o nosso melhor, não é o melhor do fulano, não é o melhor do ciclano, o melhor do mundo, é o seu dentro das suas condições. Lógico que o meu melhor não vai ser o mesmo que o seu, o melhor da pastora não vai ser o mesmo do que o vai, o melhor da Guta, o melhor do César, o melhor da Juliana. O desenhista, por exemplo, imagine que ele busque a excelência no desenho. Imagine que um cantor busque a excelência, assim como o Thomas Edison buscou a excelência quando ele tentou mais de 1000 vezes ter uma lâmpada. Ele falou que ele aprendeu 1000 maneiras de como não acender uma lâmpada. Ele foi muito persistente. Nesse sentido, agora a gente vai falar um pouco dos personagens bíblicos que alcançaram excelência. Aí a Dê vai ler o capítulo 1 para nós, de Daniel. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, Jerusalém. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios de Deus. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em si, versados nos conhecimentos, e fossem competentes para assistirem no palácio do rei, ensinasse a cultura e a Deus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real que ele bebia, mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entravam dos filhos de Judá, Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de e a Azarias, o de Nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: meu senhor, o rei, terminou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que a dos outros? Poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, chefe dos eunucos à vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, se nos deem homens a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas e segundo age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua melhor, eles mais justos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou as finas e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens deu cimento e ainda em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E do tempo determinei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com ele. Todos não foram achados como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda de sabedoria pensa sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos que havia no seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Muito obrigada.
Agora a gente vai entender um pouquinho desse contexto histórico, de que de fato eles buscaram a excelência, mas eu vou falar disso mais pra frente. Então a gente vê que eles eram jovens, né, cativos, no terceiro ano do rei Joaquim, eles foram levados pela Babilônia. E isso Isaías já havia profetizado. Então vamos dar uma olhada lá em Isaías 39:7. Levarão até mesmo alguns teus filhos, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. O Ezequias, ele ainda era rei, ele ficou enfermo e ele ia morrer. Deu uma oportunidade para ele de viver mais 15 anos. Nesse sentido, o rei Merodach, ele enviou cartas e presentes para Ezequias. Estava doente, ele já tinha melhorado e ele enviou algumas cartas e alguns presentes. E Ezequias, naquele momento, ele pensou que aquilo era um sinal de boas-vindas e ele ficou muito feliz com aqueles presentes, né? Mandou 2 homens dele com aqueles presentes e com aquelas cartas. Ficou muito feliz porque ele achou que a Babilônia queria fazer uma aliança com ele, achou que queria fazer uma união com ele e ele ficou muito feliz por isso. Só que, na verdade, tinha toda uma questão, porque isso era uma estratégia, dar uma olhada de como era Jerusalém e para ver como que eles podiam saquear lá. Eram um espia. E eles fez o quê? Foi um pouco que tanto insensato e ele mostrou todas as suas riquezas. Depois que ele mostrou tudo quanto ele tinha, ele mostrou para espias. Então, esses espias foram embora, veio Isaías e profetizou. Primeiro ele perguntou para Ezequias, o que você mostrou para eles? Aí ele falou assim, que tudo quanto tenho eu mostrei para eles, tudo que eu tinha, todas as riquezas, todos os ensinos eu mostrei para eles. Ele profetiza que ele vai vir, ele vai levar algum dos filhos dele a se tornarem eunucos, e quando fala filhos, é filhos de Israel, não é necessariamente filho dele, mas é filhos de Israel, né? De lá, algum jovem. Então, nesse sentido, Isaías tinha profetizado isso. Depois de algum tempo, aconteceu no reinado de Joaquim, que foram levados cativos alguns dos jovens, e dentre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Babilônia era muito longe e eles foram levados. Ela dá cerca de 550 a 947 quilômetros. Nos dias de hoje, que é muito longe, que vai dar 11 horas e 7 minutos de carro. E eles foram levados nessa distância. Mas antigamente a distância se tornava muito maior, cerca de 1.330 quilômetros. Porque era impossível linha reta antigamente, porque tinha desertos e não tinha uma cidade intermediária. E, além do mais, eles iam de camelos e de cavalos. Para a gente ter uma noção que esses jovens tiveram que ficar ali sendo tratados de uma maneira que eles não estavam acostumados. Eles eram da linhagem real, eles eram da linhagem nobre, assim como a gente leu. E a gente vai ver mais. Pastor Fábio, poderia ler para mim, por favor? Esdras 7:9. Que no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua digônia. E no primeiro dia e no 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a mão de seu sobre ele. Então aí fala que Esdras, ele foi no primeiro mês e conseguiu chegar no 5º mês. De Jerusalém, ele foi no primeiro mês e chegou lá na Babilônia no 5º mês. Ou seja, morava cerca de 5 meses essa distância. Então imagina que esses jovens, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados da sua terra, eles foram tirados da onde eles estavam acostumados, da onde eles eram bem tratados, príncipes da linhagem nobre, eram pessoas importantes ali. Eles foram tirados, esses jovens foram tirados e foram levados. Isso é muito longa, deveria ser difícil para eles, né? Até de pensar assim, não sabiam para onde estavam indo, não sabiam o que ia acontecer nessa distância de 5 meses. E o exército da Babilônia, ele conquistou muitas terras, e era costume dele levarem a melhor parte dos jovens para a terra deles, porque de fato é muito melhor, porque não pegar os melhores jovens dos cativos para contribuir para o meu reino crescer mais. Então ele era muito estrategista nesse sentido. Isso parece muito com um projeto que os Estados Unidos estava envolvido, que era Denos de Cérebros, o nome, e que intelectuais de vários países eram levados para os Estados Unidos para receber um treino, acabavam ficando ali, servindo a América do Norte, os Estados Unidos, aos seus próprios países. Então, ele, de fato, a gente vê que Nabucodonosor ele era muito
egípcia, né? A Bíblia, ela realmente para a educação desses jovens. Eles tinham duas opções, ou eles iam para estudarem, para ajudar o rei, ou eles iam mais para o campo, para um trabalho mais árduo, né? O curso pior que a Babilônia poderia oferecer para esses jovens. E eles estavam nesse meio. Só que antes de entrar na escola, tinha uma seleção, não era qualquer pessoa, não era qualquer jovem cativo poderia ter essa oportunidade. E nesse sentido, esses jovens já passaram numa etapa da seleção porque eles eram muito instruídos, eles tinham uma teoria, então eles já passaram. E de fato, com esse treinamento, se eles entrassem, eles iam ter uma oportunidade de viver muito melhor. E nessas escolas, eles tinham que aprender sobre agricultura, arquitetura, astrologia, astronomia, as leis e a língua acádica. Era uma língua muito difícil. Agora a gente vai ver qual que eram os critérios para entrar nessa escola. Nabucodonosor, para ele, não interessava, não servia homens ignorantes. O que ele ia querer pegar cativos ignorantes que não tinham conhecimento e que não ia contribuir em nada, queria jovens que beneficiassem o reino dele. Assim, homens ignorantes, esse conhecimento, eles acabariam varrendo assoalhos, cavando valeta, trabalho duro, trabalho árduo, aquele trabalho que seria muito difícil. No rei, eles iam ser tratados muito bem na mesa do rei, ter as honrarias. A gente vai ver alguns critérios que esses jovens deveriam ter para poder entrar nessa escola. A primeira coisa que a gente vai ver é que eles são príncipes. Alguém lê o verso 3 de Daniel 1 para mim, por favor? Daniel 1, 3. E Aspaz, o chefe dos eunucos, trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real e tanto nobres. Eles tinham que ser da linhagem real. E o que seria da linhagem real? Eram filhos do rei. Sim, eles eram filhos do rei, então eles eram príncipes. E também ser da linhagem nobre, da elite da sociedade. Eram que dominavam, de famílias importantes. De qualquer forma, tanto eles sendo real ou nobre, eles eram jovens importantes. Eles já tinham uma vocação. Vamos ver mais ou menos o que seriam esses jovens. No verso 4 diz: jovens no qual não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em sabedoria e ciência, versados no conhecimento, que tivessem habilidades para assistir no palácio do rei, a fim de ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Então, quando de jovem, a palavra jovem do hebraico é Eladim, que é uma palavra indefinida, porque muito da pessoa que está falando. Estima-se que eles tinham 14 a 15 anos. Daniel, Ananias e Azarias, apenas de 14 ou 15 anos, muito novinhos. Isso é uma fase muito difícil, de conflito. Todo mundo aqui ou já teve essa idade, ou tem filhos dessa, ou já passou essa idade. É uma fase de conflito, de busca da identidade. E a gente vai ver também, eles deviam ser boa aparência e bem educados, refinados e polidos. O verso 4 de novo para mim, por favor. Jovens nos quais não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em sabedoria, versados no conhecimento, que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei, de que fossem em letras e na língua dos caldeus. Então a gente vê que de fato esses jovens eram diferentes, são muito bonitos, eles eram muito perfeitos fisicamente. A pessoa só ser bonita, ela também precisa ter um conhecimento. Então a gente vê que eles realmente já tinham esse conhecimento, eles tinham uma boa educação e eles eram conhecidos pela sua sabedoria. Eles falavam bem, eles se expressavam bem. E também, no próprio versículo cita que eles deveriam ser capazes de servir no palácio do rei. E quando fala de servir no palácio do rei, é justamente aconselhar o rei. Eles deveriam ter tão sábios para conseguir aconselhar o rei nos problemas de Estado, nos problemas de política e até nas questões pessoais do rei. E responsabilidade. Um adolescente que ter essa sabedoria de aconselhar o rei. Eles eram diferentes, que realmente eles eram jovens que tinham um caráter, que tinham uma estrutura e que tinham uma boa educação. Eles buscaram essa excelência. Isso fica muito claro no verso 9 e 20. Queria ler para mim, por favor? Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e comparte os eunucos. Ora, o 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Eles poderiam simplesmente fazer aquilo que dava para fazer, né? Eu estou aqui, já que eu estou sendo obrigada, eu vou fazer aquilo que eu tenho que estudar e pronto. Mas não, eles buscaram
ser melhor. Eles buscaram, de fato, esse conhecimento, porque eles foram 2 vezes juntos, né? Eles foram os astrólogos do que os magos que tinham conhecimento, gente. Eles conseguiram ir além. Com pouco tempo que eles tinham, conseguiram ir muito além. De fato, buscaram a excelência, que é justamente fazer um nosso melhor naquilo que a gente se dispõe a fazer. E dentro disso, a gente vai ver alguns benefícios que a excelência nos traz. A primeira coisa que a excelência nos traz é a submissão. Se nota que, de fato, eles não tinham escolha, mas em nenhum vemos qualquer rebeldia da parte deles. E eles só desobedeceram quando aquilo não era de acordo com a palavra de Deus, com os seus princípios. A gente vê nessa questão de submissão, a primeira coisa é que eles tiveram um nome trocado, porque imagine alguém trocando o seu nome, então aquela pessoa tem uma autoridade muito grande, porque os nomes deles testificavam o Deus que eles acreditavam, cada um caráter e a educação que eles tinham. Os pais deles deram uma educação muito boa para eles. Em trocar o nome é uma forma de anular a fé deles, mas isso não funcionou, porque os princípios que eles tinham estavam muito arraigados, estavam muito fortes dentro deles. E a gente vai ver lá em Daniel, verso 7, o chefe dos eunucos lhe os nomes. Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael é a de Abidnego. O primeiro nome a ser trocado foi Daniel, que foi trocado para Beltesazar. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz, e ele foi trocado para Príncipe de Bel. O de Misael foi trocado para... De Misael, que ficava quem é como Deus, que foi trocado para Mesaque, que é quem é como Aku, que é o Deus da lua. Então você vê que uma forma até provocativa. E Ananias, que Jeová é misericordioso, foi trocado para Sadraque, o amigo do rei. E Ananias, que era Jeová é o meu socorro, foi Abidnego, que, ou seja, servo de Nego. Que eram os ídolos dele de Mercúrio, eram os deuses que eles acreditavam. Na questão da submissão ainda, eles se tornaram eunucos. Ainda no verso que eu acabei de ler, que é o 7, eles poderiam ser castrados, não necessariamente... Quem eunuco, ele era castrado. Normalmente, ele era castrado e ele cuidava de onde ficavam as esposas do rei. Ele tinha essa função. Muitas das vezes a palavra eunuco era um oficial, em que tinha alguma função que o rei determinou para ele. Então, uma possibilidade de eles terem desvirilizados, ou seja, deles terem sido castrados. Então, imagina, esses jovens, além de ter passado por isso, eles tiveram de se tornar eunucos. Isso é muito difícil, é muito complicado para jovens. Tem um nome trocado, uma certa afronta por aquilo que você acreditava, pelos seus princípios, o amor que você tem a Deus, e ainda tem que ser castrado. É muito novinho para entender certas coisas. Tinham essa possibilidade de eles serem tornados eunucos, e isso é uma possibilidade muito grande, porque o próprio texto foi o que a gente leu no começo. Eu vou ler de novo aqui só para enfatizar. 2 Reis 20:18, né? Filhos tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Só para mostrar, de fato, eles tinham uma grande possibilidade de ser tornados eunucos. E tudo isso que a gente viu agora foi na questão de submissão, que eles tiveram o nome trocado e eles se tornaram eunucos. E também a gente tem um benefício que a excelência nos traz, que é a sabedoria, no sentido não inteligência, mas também no sentido estratégico. Vamos lá ver ainda Daniel 1, 5, depois ao 10 ao 16. Ele deu a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse por 3 anos. O cabo deles assistissem diante do rei. Agora a gente vai ver do 10 ao 16. Disse o chefe do Senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque vereis ele, o vosso mais abatido, os jovens que são vossos iguais. Assim poreis em risco minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, a quem chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Para a experiência, peço-te, com os teus servos, durante 10 dias, dando-los apenas legumes a comer e água a beber. Então seja ti vossa aparência e a dos jovens que comem a porção do manjar do rei.
e conforme vires, age com os seus. Ele o experimentou por 10 dias. Ao cabo dos 10 dias, o semblante deles era melhor e eles eram mais nutridos, os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro retirou a porção do manjar e o vinho que haviam beber. Eles tinham esses princípios, eles não poderiam comer essa comida porque eles iam se contaminar. Essa comida não poderia ser feita com a de lei mosaica e também ela poderia também ser oferecida aos ídolos deles, aos deuses. É uma questão muito interessante porque pediram ao chefe dos eunucos para poder deixar comer outra comida e Deus quebrantou o chefe dos eunucos, Áspides, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles poderiam muito bem falar, a gente já é cativo, o que a gente pode fazer? Mas eles não se conformaram com isso e eles buscaram. E Deus viu aquilo que eles estavam sendo obedientes e deu graça, deu essa estratégia. Nesse sentido, 10 dias não é suficiente. Você não começa uma dieta em 10 dias e já vai ter um resultado, já vai estar tudo certo. Não é assim, demora muito tempo, às vezes uns 3 meses ou mais. Mas naquele momento ele está acreditando no milagre, no sobrenatural. E quando fala Daniel, que foi falar com o eunuco, Daniel naquele momento ele é da porta-voz de todos, né? E eles acreditaram, Deus abençoou eles, deu graça porque eles estavam se colocando. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida também. Quando a gente se coloca para fazer de Deus, por mais que seja difícil naquele momento, a gente consegue, Deus nos dá estratégia para vencer aquela situação quando a gente está obedecendo à vontade de Deus. E também a gente viu que eles tiveram temor, até pelo fato de buscar não se contaminar, e eles foram honrados por ter buscado fazer o seu melhor, por ter buscado essa excelência, por ter buscado não se contaminar, e eles aprenderam mais de Deus e tornaram mais obedientes, porque quando a gente está buscando a excelência, quando a gente faz melhor, a gente automaticamente, a gente acaba estudando mais, a gente acaba buscando mais, assim como a gente viu que eles foram mais outros dos magos, dos astrólogos, nesse sentido a gente viu que eles foram honrados. Vamos ver lá no verso 17. Daniel 1,17, né? Depois o 19. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras da sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. 19 agora. E falou com... E todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e para assistir do rei. Então a gente viu que Deus deu conhecimento para eles, deu sabedoria a esses jovens e para Daniel de visão, e a gente vê que Deus honrou eles nesse sentido, por eles serem excelentes no que eles estavam se dispondo. Uma coisa muito interessante também, quando a gente fala de temor, que o temor é igual ao medo. O medo, ele não tem respeito. Por exemplo, você está fazendo algo de errado, uma pessoa que você conhece ali, passa perto de você, no momento você viu, você vai parar de fazer aquilo. E depois, quando ela for embora, você vai voltar, porque você só tem um medo. Temor não, temor é reverência, no sentido de respeito. A gente vê que eles realmente tinham temor a Deus, né? Eles tinham esse respeito e essa reverência. E agora, para fazer algumas reflexões. A primeira reflexão que eu queria trazer é que eles tinham 3 anos para preparar. Quantos anos você tem para se preparar? Eles tinham 3 anos. E a reflexão é, quantos anos você tem para se preparar? Melhor, quantos anos você está disposto a se dedicar para estar crescendo no reino de Deus, para estar adquirindo esse conhecimento? 2 horinhas na igreja ou uma vida de completa devoção a Deus? Uma reflexão é, outra pergunta, quanto tempo você tem de evangelho? O que tem aprendido até aqui? Como você tem aproveitado esse tempo? Às vezes a gente tem muito mais tempo aí de evangelho e a gente não está acordando. É uma ponto de refletir, a gente acordar, para a gente poder crescer, para a gente realmente buscar essa excelência. Que, sem dúvida, para eles não era uma tarefa fácil, mas eles eram de linhagem real. Eram príncipes, eram nobres, eram inteligentes, mas para eles também não fora fácil. Tanto esperto que eles sejam, um judeu esperto ele não é comparado a uns homens bem educados. Então, eles eram especialistas, eles tinham muito conhecimento na religião, né, no caso o judaísmo, e eles tinham também muito conhecimento da literatura, mas pouco sabiam sobre as outras ciências. A Babilônia, os jovens da Babilônia tinham muito conhecimento sobre as ciências, então eles chegaram lá com pouco conhecimento, e a gente às vezes acaba sempre querendo arrumar uma justificativa para justificar a nossa estagnação. Tentar justificar, por exemplo,
eles eram inteligentes, eles eram príncipes, para justificar o conhecimento do outro do que a gente tomar uma postura. Porque isso é uma forma de a gente nos justificar. Então, temos que, de fato, tomar uma postura nesse sentido e não ficar arrumando justificativas. Lucas 17, do 7 ao 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, sim, e sirva-me. Eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer ao servo, porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver desfeito, quando vos foi ordenado, dizei: somos servos úteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Gente, nesse sentido, vamos ser forte. No que você está fazendo demais se você está fazendo só a sua obrigação? Se você está fazendo só o que é ordenado. Que bem forte, porque fala servos inúteis, porque só fazem o que foi ordenado. Nesse sentido eu estou fazendo o meu melhor ou estou fazendo aquilo que dá para fazer? A gente está fazendo o nosso melhor ou apenas fazendo a nossa obrigação? E a excelência, ela recusa a mediocridade. Mediocridade é quando a gente, podendo fazer o nosso melhor, nós nos reduzimos a nossa capacidade e fazemos apenas o possível, que é menos do que pode ser feito. Olha que forte, que é menos pode ser feito. Eu fiz o possível. Não, eu fiz o meu melhor. Dentro disso também podemos refletir numa frase que eu achei muito interessante. Faça o seu melhor, condições que você, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Parece meio redundante, né? Melhor nas condições que você tem. Então, eu vou refletir. Faça o seu melhor nas condições que você tem. Você não tem condições de fazer melhor ainda. E a gente vai refletir agora também no sentido de quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é descontente no pouco, também é contente no muito. Naquilo que eu tenho para fazer, na minha pequena tarefa, eu não estou fazendo com excelência, eu não estou dando o meu melhor de qualquer jeito, eu estou fazendo nível, eu estou fazendo aquele mínimo. Não dirá algo maior. Se eu não estou fazendo o meu melhor no pouco, se eu não estou sendo fiel no pouco, na minha função simples, como que eu vou ser bom no muito? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é descontente no pouco, também é descontente no muito. Então, nesse sentido, o segredo, a chave da excelência, não está em esperar uma grande oportunidade. Não é uma grande oportunidade, não é alguém te oferecer uma grande oportunidade. Mas sim, você abraça as tarefas que às vezes é insignificante para as outras pessoas. São coisas simples. A excelência não é que eu vou escalar e eu vou chegar num ponto e vou ser excelente. Não, ela é um processo. Ela é um dos processos constante. Eu deixo de ser excelente. Devemos sempre buscar. O segredo é tudo quanto fizer, faça de todo o seu coração, como para Deus e não para homens. Saber receberá do Senhor a pensa e a herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. A reflexão que eu fazer hoje sobre essa questão da excelência, de a gente buscar mesmo ser o nosso melhor, é a gente buscar melhorar o que a gente já sabe e aprender outras coisas também. Gente, essa é a pregação que eu trouxe, né? Essa é a reflexão que eu trouxe. Eu gostaria de saber dos irmãos, se os irmãos têm alguma coisa lá para acrescentar. Não, é que sair me pregar. No meu serviço, a gente está vivendo esse momento, assim, né? De tentar fazer. E às vezes até no nosso, tanta reclamação, tanto disso, assim, foi uma palavra diretamente para mim também, porque a gente tem que se dedicar, a gente tem que fazer o nosso melhor, só que também fazer com excelência, não prover para os outros, não só na vida com Deus, mas sim porque não se reclamar, muito fácil murmurar. Eu acredito que se Daniel tivesse murmurado, ele não teria chegado aonde ele chegou. Então, é só isso mesmo, uma bênção, que Deus continue te usando assim grandemente. Amém, velho. Que bênção. Quem mais quer falar alguma coisa? Na verdade, eu só quero falar que foi uma bênção, foi riquíssimo. Então, a gente aplica a vida, sem contar a viagem que ela deu, que ela fez, assim, que foi pra lá. Nossa, foi muito bom. E
claro, a mensagem é um grande ensinamento para a gente, para aplicar como a gente tem empregado, ou quanto tempo nós temos de evangelho, o que nós estamos empregando a nossa vida no evangelho, quanto nós estamos nos dedicando. Isso tudo nos leva assim a uma grande lição. Foi uma bênção. Parabéns, Deus abençoe e continue te usando grandemente. Amém. Nossa, foi uma bênção. Eu não peguei do começo, mas pelo menos a parte que eu peguei, uma bênção. Que realmente a gente faz de qualquer forma, até pra Deus mesmo, a gente faz de qualquer jeito, como se a gente estivesse fazendo um favor pra Deus. Até falei isso lá na pregação, pra Deus como se estivesse fazendo um favor. E não é, porque se a gente não fizer, se a gente não for, Deus vai enviar outro que queira fazer a vontade dele. Que possamos fazer assim, Deus com excelência, porque é o que ele merece, até porque ele faz de tudo por cada um de nós. Foi uma bênção mesmo, olha. Obrigada, Aline. Mais alguém quer falar alguma coisa? Uma palavra para se refletir mesmo, que nem a Rebeca falou, a gente se dedica a isso, tudo. Da mesma forma, a gente tem que se dedicar à vida a Deus e o fazer tem que se dedicar ao que a gente for fazer para Deus, tem que fazer melhor do que a gente faz no serviço. E se não é ele, não é nada, né? E a Emily eu fico orgulhosa dela. É como se ela fosse uma filha minha. Nossa, ver o crescimento dela, assim, é uma bênção também, viu? Nem vergonha tem, pregar, que antes ela tinha vergonhinha, agora ela ficou, assim, muito emocionada com a evolução dela, assim. Deus continue abençoando aí, que ela continue crescendo em sabedoria. Traga mais palavras como essa, de colocar a gente pra pensar mesmo, colocar a gente pra agir, colocar em prática o que pregado, né? Deus abençoe aí, Emily. Amém, Ju. Muito obrigada. Mais alguém quer? Mas eu aprendi bastante. Olha, parabéns, Emily. Eu não ainda tinha visto ela pregar, mas olha que benção, que benção. Dá para perceber quanto devido na tua vida. O conteúdo da palavra que você trouxe é gigantesco, assim, muito explicado, assim, uma explicação coerente, dá para você entender, assimilar, muito bom mesmo. Eu comecei a escrever algo, escrevendo sobre a excelência da vida. E na nossa vida mesmo, se a gente pegar para fazer todas as coisas, não só para Deus, mas para nós mesmos, o nosso dia a dia, para nossa vivência com as pessoas, em trabalho, em escola, em tudo, se a gente começar a olhar para isso e fazer com excelência, a gente só tem a acrescentar nas nossas vidas, porque essa excelência é o que vai determinar o que você pode ser amanhã. Você fazer isso no seu dia a dia, a sua vida com excelência, vai determinar o que você vai ser, vai determinar o que você vai plantar, o que você vai colher amanhã. Então é uma mensagem de você refletir muito, porque isso traz crescimento para nós mesmos. Parabéns pela mensagem, a forma que você trouxe, como a Ju falou, você andou pela Bíblia, você trouxe explicações, você foi lá, você voltou. Isso enriquece a mensagem. Deus te abençoe, menino. Olha, como a Ju falou, você tem como se for minha filha. Minha filha tá aqui, quase da tua idade. As duas têm um brilho assim tremendo. Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Muito obrigada. E é bem isso mesmo. E a gente buscasse essa excelência nas nossas coisas também. E é justamente isso. Fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem. É uma responsabilidade. Porque não é fácil você buscar a excelência. Lavar uma louça com excelência. Fazer algo chato. Mas faz a gente refletir bastante. Nos faz sair do comodismo de falar, vou esperar as coisas ficar melhor para eu fazer. Eu tenho que fazer o melhor pelo que eu tenho hoje. Amanhã, se amanhã eu fiz o que eu tenho hoje, é o que eu posso fazer. Então essa reflexão aí, olha, dá um chacoalhão nos acomodados. Eu só gostei demais dessa reflexão. Que as pessoas falam, eu tenho tão pouco para ofertar, é uma coisa assim. Mas se a gente não for fiel num pouco, se a gente não for excelente num pouco, vai ser. Então, assim, seja excelente no que você tem hoje, porque amanhã é outro dia. Sirva com o que você tem. É como pegar Jesus lá quando aquela mulher, que é a única, as moedas que ela tinha. Jesus falou, o melhor que ela tinha. Foi uma bênção mesmo. Só quero que foi uma bênção mesmo. Irmãos, eu vou querer fazer dentro dessa mensagem uma oração, né, para que Deus realmente nos desperte mesmo. O Espírito Santo falou conosco hoje, Deus usou, né, a Emily, assim como usa os outros pregadores também. E dentro do que foi ministrado, cada um pegou a sua porção, cada um sabe a área que precisa melhorar, que precisa refletir melhor, conceitos. E dentro nós vamos orar, tá bom? Dentro dessa palavra. Então, eu pediria que vocês fechassem os seus olhos, tá? Fechem os seus olhos e vamos orar. Aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que nós viemos nos dedicar, Senhor, porque a tua palavra mesmo diz, ai daquele que faz a obra do Senhor
relaxado. E hoje nós devemos aprender e devemos buscar excelência. Nós queremos diante de Ti, primeiramente, pedir perdão, Senhor. Nos perdoe das vezes que nós estávamos muito cansados, não quisemos nos dedicar melhor, das vezes que o Senhor nos chamou para nos dedicar mais e nós com preguiça não. Primeiramente queremos perdão, Senhor, por todas essas vezes, por termos nos acomodado, ou dado desculpa justificativa, isso não tem aquilo, mas também eu não tenho, mas também o outro tem ajuda, eu não tenho. Senhor, nos perdoe, Pai, pelas nossas justificativas, desculpas, Pai. De hoje, Senhor, eu peço, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a rever nossos conceitos, a rever as nossas atitudes, ajuda-nos, Pai, a despertar aquilo que o Senhor tem na nossa vida, cada um na sua área, no seu chamado, sim, mas a despertarmos, Pai, a buscarmos, sim, a excelência em fazer o que o Senhor colocar nas nossas mãos. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço muito pela vida da Emily, por todos os pregadores que têm se levantado para nos ensinar. Emily, te agradeço pela vida dela, Senhor. Muito obrigada por essa disposição de todos eles, da Emily também. Muito obrigada por essa bênção aqui, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode orar para encerrar o culto, aí depois, em seguida, o pastor Fábio impete a bênção. Ainda em tua presença, Senhor, nos colocamos, Senhor, para te agradecer, Pai Santo, por essa mensagem, Senhor, te agradecer por mais esse estudo, Senhor. Teu nome foi louvado, exaltado, Senhor, em que nós fomos exultados e aprendemos com a tua palavra, Pai querido. Que ela venha frutificar em nossas vidas, Senhor, que ela seja guardada em nosso coração e que seja um momento de mudanças, Pai Santo. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa reunião, Pai. Eu peço a Ti que, em nome de Jesus, dê-nos uma boa noite de sono, Senhor, e que nós possamos levar à frente, Senhor, o que amamos hoje, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Nós te agradecemos e te louvamos. E que a graça de Deus Pai, Deus Filho, e as consolações do Espírito Santo estejam em vós, e em vós permaneça para todos sempre. Amém e amém.